Oi, Eduardo, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Boa noite. Estamos gravando já. É, Podem gravar, gente, fica à vontade. Quem quiser gravar também. Tem grupo do Whats, sim, viu, Alexander? Como é que a gente pode fazer para incluir lá no grupo, gente? Mandar um link aqui no Mandar o chat. link no chat. Boa. Ah, sou eu que posso, né? Ai, deixa eu ver aqui. Vou abrir de novo aqui. Nossa senhora, quanta janela aberta. Link no chat. Aqui. Convidar via link. Copiar link. Obrigado, Camila. Alexander, aí, o Darwin, mandando joia para você. Vem pro grupo. Muito bem, gente. Então vamos seguir aqui naquela proposta da gente estudar os capítulos do livro, né, e dar mais informação, se for possível. Antes de começar, eu queria que vocês me lembrassem duas definições importantes que a gente viu no encontro passado. A definição de evolução e a nossa definição de seleção. Quem pode me lembrar? Quem que anotou aí no caderninho? Eu anotei, só um minutinho. Também. Pode falar? Boa, pode falar. Evolução é a mudança ao longo do tempo. Perfeito. Aí, se alguém quiser falar seleção. Eu anotei, eu coloquei que a seleção natural, né, é a reprodução diferencial, que é a quantidade que o Ótimo, indivíduo deixa na próxima geração. ótimo. Obrigado, Júlia. Hoje a gente vai adicionar nesse vocabulário nosso aí mais duas definições. E vocês podem, Amanda, se eu tiver errado, você por favor me corrige, tá? Que a gente não conversou sobre isso. Vou abrir uma lousinha aqui para a gente se comunicar. Mais duas definições, então. Vocês estão vendo minha lousa? Sim, tá carregando. Está carregando, né? Então, a primeira definição que a gente vai usar para essa aula é a definição de atributo. Atributo. O que é um atributo? Anotem aí no caderno. Atributo a gente vai definir como qualquer fenômeno. Ai, que luz estranha. Qualquer fenômeno biológico. Gente, ela mexe. Não tá dando certo isso aqui, não. Peraí, gente. Vou abrir no aplicativo. Vou abrir. Ah. Aqui vocês estão vendo a lousa? Aqui, A gente tá vendo a mesma ainda, viu? a mesma? É. Tá. Só um momento, então, gente, que não deu certo. Por aqui parecia que tava normal. Acho que é quando você tava escrevendo. Qualquer fenômeno. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Espera aí, gente. Pronto. E agora vocês estão vendo minha tela. Pronto. Estão vendo aqui agora? Sim. Então vamos lá, que daí a gente vai fazendo junto aqui. Então, definição de atributo vai ser qualquer fenômeno biológico distinguível. Então, veja que nessa definição, gente, a gente não está indicando nenhum nível de organização biológica, tá? A princípio.
A gente está só colocando em termos bem gerais, porque essa é a opção que a gente fez para essa disciplina. Usar conceitos bem gerais e bem curtos, né? O mais curto possível e o mais geral possível. Então, a gente vai definir atributo como qualquer fenômeno biológico distinguível. E agora, o outro conceito é um conceito que vai ser o conceito da nosso encontro de hoje, que é variação. Então, a gente vai entender variação como diferença entre atributos. Peraí. Vou colocar diferença entre atributos. Colocar aqui entre aspas. Não, tá bom. Diferença entre atributos. Então, a gente vai usar essas duas definições hoje. Para ficar claro, vou parar de compartilhar aqui. Eu vou pedir para vocês, a gente vai, em geral, pensar no nível da espécie, nos atributos da espécie. A gente vai pensar num atributo nosso. E o atributo que eu quero que a gente pense, tá? É na nossa mão. Então, vou pedir para vocês colocarem a mão na frente da tela, assim, ó. Quem mais? Pode abrir a tela, gente. Coloca a mão. Boa. Tá vendo? Então, a mão, ela é um atributo nosso, tá? Do indivíduo aqui dentro da nossa espécie. Dentro da espécie tem vários indivíduos, tá? Nós somos indivíduos da mesma espécie. E a mão é um atributo, é um fenômeno biológico que eu consigo distinguir, que eu consigo medir, né? Consigo medir o tamanho da mão, consigo medir a forma da mão. Isso é um fenômeno biológico distinguível dentro desse nível de organização, certo? E o que é variação? Olha só, gente. Olhem para minha mão, depois olhem para a mão da Camila. Elas são iguais? Existe diferença entre uma mão e outra? Sim. Existe. Existe, né? Que belas linhas da vida. Se desse também pra gente ter uma escala, né? Daria pra ver diferente de tamanho. Sim. Então, essa diferença entre a minha mão e a mão da Camila é o que a gente chama de variação. Então, da minha mão para a mão da Camila houve variação, da minha mão para a mão do Danilo houve variação, da mão do Eduardo para a mão da Amanda também teve variação, da Glória para o Danilo também teve variação. Em geral, gente, os atributos, eles são sempre variáveis. Os fenômenos que a gente consegue distinguir no nível do indivíduo, dentro das populações, são sempre variáveis, tá? E aí, aqui, para começar a nossa aula, eu separei uma frase do Darwin mesmo, do próprio Darwin, que é a introdução do resumo do capítulo que fala sobre seleção natural, e ele fala o seguinte, ó. Os seres orgânicos apresentam diferenças individuais em quase todas as partes da sua estrutura. E isso não pode ser contestado. Essa frase não é uma frase que está entre as frases mais famosas do Darwin, né? Existe uma série de frases famosas do Darwin, a frase que ele explica seleção natural, o último parágrafo do Origem das Espécies também é um parágrafo bem conhecido, né? Que fala do Entangled Bank, que é difícil de traduzir para português, ninguém sabe como traduzir. Mas essa frase aqui, gente, para mim, ela é fenomenal, assim. Por quê? O Darwin, com essa frase aqui, ele está sintetizando uma parte do pensamento que mudou a história da humanidade, né? Porque antes de Darwin, o que a gente pensava quando a gente olhava atributos, então, quando a gente olhava a mão, a gente olhava para as semelhanças e falava assim: olha, todo mundo tem mão, todo mundo é da mesma espécie, as mãos são todas iguais. Aquilo que varia
né, entre uma mão e outra são apenas imperfeições, né? Então são coisas irrelevantes. E esse tipo de pensamento pré-darwiniano a gente vai chamar de pensamento tipológico, tá? Vocês estão aí na minha telinha? Ah, não, veio para cá, né? Ah, droga. Peraí, gente, vocês estão na tela que tá O arquivo, Vinícius. o arquivo. Ah, deixa eu ver aqui. Ele está pegando para compartilhar a tela 2. Ah, agora a tela 1. Então, aqui a gente vai discutir um pouco disso. Ó. Pensamento. Eu já conversei com alguns de vocês. Tipológico. Vezes o pensamento populacional. Então, no pensamento tipológico, a gente olhava para os atributos, né, para esses fenômenos distinguíveis dentro do indivíduo, de uma espécie, e falava: olha, todo mundo é mais ou menos igual. O que tem de diferença entre eles são apenas imperfeições. O Linneu foi um grande fomentador do pensamento tipológico, porque ele usava as estruturas, os atributos, para caracterizar as espécies e falava: olha, toda espécie que tem esse atributo, que é semelhante em todas, pertence ao mesmo grupo. As espécies que são diferentes vão ser outro grupo, né? Tem atributos, são outros grupos porque têm atributos diferentes, né? Então, antes de Darwin, gente, não existia a gente olhar para essas diferenças dos atributos. A gente desconsiderava essas variações. Mas para Darwin, olha o que o Darwin fala. Ele fala assim: olha, todo mundo varia. Isso não pode ser contestado. Se a gente parar para olhar, tudo varia na natureza. Sempre de um indivíduo para o outro vai ser diferente, né? E o Darwin passou a olhar para isso com carinho. Ele falou assim: olha, isso aqui é importante, tá? Isso aqui isso aqui é o substrato para a evolução, tá? Então há essa quebra de paradigma quando Darwin passa a pensar na teoria evolutiva do pensamento tipológico para o pensamento populacional, né? Aqui a variação não são imperfeições, a variação é o substrato da evolução, né? Porém, Darwin, o próprio Darwin, ele não conseguia explicar de onde vinham as variações, né? Ele sabia que é incontestável que os organismos variam em seus atributos, mas ele não sabia dizer por quê, né? Ao longo da vida dele, ele desenvolveu uma teoria que ficou conhecida como a teoria da pangênese, que explicava ou propunha, na verdade, que as variações elas ocorriam a partir de modificações que os indivíduos ganhavam ao longo da vida, né? Então, por exemplo, é como se na minha mão, na mão de cada um de vocês, existem gêmulas, né? Que elas iam se modificando ao longo da vida, essas gêmulas, de acordo com o desenvolvimento da mão, desse órgão, tá? E quando, na época reprodutiva, essas gêmulas, elas iam lá para as nossas células germinativas, né? E aí, essas gêmulas, durante a reprodução, ela ia se encontrar com as gêmulas do parceiro e ia dar origem aos novos indivíduos, né? Então, essa é a teoria do Darwin para explicar as variações. E aí, o indivíduo ia nascer parte parecido com a mão da mãe e parte parecido com a mão do pai, né? De acordo com as gêmulas que foram passadas para frente. Então, Darwin usava essa ideia para explicar variação. Por outro lado, um pensamento vigente lá na época era a ideia lamarquista, né? Que, como Lamarck explicava as variações, gente, nos atributos?
Alguém se lembra? Eu uso e desuso, não é? Isso, né? Lamarck explicava. Lamarck é com C assim? Ou só com K? Acho que é C, mas não sei, deixa eu ver. Tá. Pode procurar. Então, Lamarck Desse É explicava. jeito. CK. CK? Beleza. Alguém sabe me explicar essa teoria aqui lamarquista do uso e do desuso? É a ideia de que se você usa muito algum atributo seu, como sua mão, você precisa pegar coisas altas. Você usa muito essa estratégia, o seu braço vai crescer e isso seria passado para as próximas gerações. Simplificando. Ex- Exatamente, exatamente. Então, isso que levava à variação, né? Então, a gente pode pensar assim que para Darwin, a variação ela é endógena. Tem alguma coisa dentro da gente que gera variação. Para Lamarck, a variação era exógena, né? É o ambiente que ia interferir no tamanho da mão, né? No valor daquele atributo que a gente estava olhando, de forma bem geral, tá, gente? Então, mais ou menos, esse é o contexto histórico em que se enxergava a variação nessa época que o Darwin propôs a teoria evolutiva, né? Que é a teoria que a gente está estudando. Bom, gente, fato é que esses dois pensadores aqui, a gente vai ver mais para frente, eles os dois estavam certos, né? Mas não completamente, tá? Bom, por quê? Por que que eles não estavam certos completamente? Nós vamos ver agora. Imaginem vocês que, se a gente olha para uma população, um organismo, um órgão, né? Então, a mão, se a gente olha para os indivíduos, se eu olhar para minhas gatas aqui, se a gente olhar o jeito que gato é aqui, com o jeito que gato é lá na Europa, a gente vai ver que sempre vai ter variação. Na natureza, tudo varia, né? Sempre haverá variação. Mas só alguma parte dessa variação, ela realmente é importante para a evolução. O Darwin sabia disso. Vocês conseguem me dizer qual é a parte importante da variação? Qual é a variação importante para a evolução? É a variação que Questão garante uma vantagem. A variação que garante uma vantagem. O que E que mais? se Alguém falou passa alguma ao coisa longo aí? das gerações. Isso, variação genética. isso. Eu não tô vendo vocês, Não gente. Tá dando tinha aflição. genética, né, na época do Quem Darwin. falou? Quem falou a variação que passa? E Eu, quem falou a Vitor. variação genética? Tá Eu falei a ótimo, tá, genética. gente? Vocês O dois estão Vini, certos. Vocês dois estão certos. A variação genética e a variação que passa. A questão é, somente a variação genética passa para as próximas gerações? Vini, eu Oi? pensaria que seria, pensando no que a gente definiu como seleção natural, que seria alguma vantagem reprodutiva, assim, algo que vai dar uma vantagem reprodutiva. Pode ser fisiológico, pode ser comportamento, qualquer coisa. Eu pensaria nesse sentido. Sim, e não está errado, viu, Glória? Porém, então, as variações que levam alguma vantagem, se elas não são passadas para a próxima geração, vai ocorrer evolução por seleção natural? Não. Não. Por exemplo, imagina que eu tenho uma mão grandona. Eu vou dar um exemplo fantástico, tá, gente? Eu tenho uma mão grandona e isso garante que eu tenho um montão de filhos assim no mundo. Só que os meus filhos têm a mão pequena. Entende? Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido, né? Então, as variações importantes são aquelas nos atributos que são herdáveis, né? Então, o que importa é essa variação herdável, né? As variações genéticas, elas são herdáveis?
elas podem ser herdáveis, sim. Mas outras variações também fenotípicas também podem ser herdadas também, né? Fala, Amanda. Não, Herdada. sim, eu só queria comentar um negocinho que eu achei bem interessante essa ideia que o pessoal trouxe da variação da variação importante ser também aquela que é benéfica. Mas aí é legal pensar porque quando o Vini pergunta qual é importante para a evolução, a gente está pensando lá na frente, assim, no momento da mudança. Então, qual é o requisito básico para aquela mudança, para a mudança ocorrer, né, ao longo do tempo? Aí que vem a importância da transmissão ao longo das gerações. Mas o legal de pensar em relação ao benéfico é que ela não está necessariamente, o benéfico da variação não está necessariamente atribuído ao momento da origem daquela variação. Então, uma variação ela pode em algum momento não ser benéfica, mas em algum outro momento passar a ser, porque houve alguma mudança ao longo da vida daquele indivíduo. Então, é só tentar desatrelar essas coisas, assim. É importante que seja benéfico, mas o mais importante para a evolução é que a variação seja herdável, porque o fato dela ser benéfico, isso pode mudar também ao longo da existência do indivíduo. Bom, não sei se eu acrescentei, mas Não, eu muito achei bom, Amanda. interessante. Muito bom. E aí, a Júlia colocou aqui que a evolução não é uma linha, mas uma teia. Isso é verdade. A gente vai ver no capítulo que a gente fala de descendência, com certeza a gente vai falar sobre isso. Mas isso, gente. Então, a variação importante é a variação que é herdável. Agora, por que a gente fala que a variação importante é a variação genética? Porque, de alguma forma, colocaram na nossa cabeça aí que as variações genéticas são as únicas que são herdáveis, tá? E, na verdade, o que a gente pode falar é que as variações genéticas são as mais estudadas, mas não são necessariamente as únicas variações que são herdáveis, tá? Então, agora a gente vai estudar um pouquinho da variação genética, né? Desse mundo que são as variações genéticas, mas mantendo sempre em mente que a gente sabe mais sobre isso. Mas existem outras variações que a gente sabe pouco. E aí a gente comenta no final, tá? Bom, gente, vocês sabem que o início do estudo da variação genética e da herdabilidade dessas variações vai ser contemporâneo ao Darwin, que foi feito por esse monge austríaco que era o Gregório Mendel, né? Então a gente tinha de um lado Carlos Darwin e tinha de outro lado o Gregório Mendel. E essas pessoas elas nunca se encontraram. O Gregório provavelmente leu os trabalhos do Carlos, ou do Charles. Acho que Charles é até mais legal, do Charles. Mas o Charles não leu os trabalhos do Gregório, tá? Então, o Charles morreu sem saber daqueles trabalhos com ervilhas, tá? Mas, no começo do século XX, lá em 1904, 1905, três botânicos... Gente, vai vendo que na história da teoria evolutiva, tá, Amanda? Desculpa, mas tem muito botânico, né? Tem muitos botânicos, e esses botânicos foram muito importantes. Então, o Mendel era um botânico, trabalhava com reprodução das ervilhas, né? E depois, lá no começo do século XX, outros três botânicos, eles descobrem esses trabalhos do Mendel, né? E começam a testar também em outras plantas, e depois passaram a testar em animais também, e viram que, olha, esses resultados, eles fazem sentido que esse cara encontrou. E aí, então, a gente tem um pouco da explicação genética, né, da variação, um pouco da explicação da variação fenotípica, então aquela variação que a gente enxerga nos organismos, como é a nossa mão, com base genética, com aquilo que os indivíduos portavam dentro deles. E o Mendel chamou isso de determinantes materiais. Ele não chamou de gene, tá, gente? O nome gene vem depois, mas lá no trabalho dele, ele chamou de determinantes
materiais. E isso tem duas implicações importantes aqui para a gente. Primeira implicação é que se eles são materiais, eles são entidades físicas, né? O Mendel, com os experimentos que ele fez, ele consegue chegar a essa conclusão que esses fatores, eles existem, tá? São entidades físicas, apesar da gente não conseguir enxergar eles, né? Não se conseguir enxergar na época, eles existem. Então, os determinantes materiais são entidades físicas. Eles existem no mundo material, tá? Além disso, o que ele coloca, né, se ele chama de determinantes, é que essas entidades afetam o fenótipo. Elas são determinantes, né? Então, essas entidades físicas, de alguma forma, elas estão ligadas ao corpo dos indivíduos. De alguma forma, existe um link material entre essas entidades que existem, que são materiais, existe um link entre elas e o fenótipo dos indivíduos. Essas palavras genótipo e fenótipos não existiam na época, tá? Elas vão ser criadas no começo do século XX também, essa nomenclatura, mas para o Mendel não existia. Mas ele chegou a essa conclusão. Dentro da gente, dentro do organismo, existem determinantes materiais que ditam, né? Que dão a regra de como será aquele corpo, se a ervilha vai ser verde, se ela vai ser amarela, se ela vai ser lisa, se ela vai ser rugosa, né? A gente vai olhar na próxima aula com mais detalhes dos experimentos do Mendel, porque é super importante na nossa formação de biólogo conhecer esses experimentos. Mas hoje a gente vai ficar com essa conclusão: determinantes materiais, né? Enfim. E apesar da gente ter isso em mente, então, que existem esses determinantes materiais dentro dos organismos, né, que ditam como serão fenótipos, a gente tem que fazer algumas ressalvas, que é que está aí no roteiro. Vocês estão seguindo o roteiro, gente? Eu tô. A primeira é que nem sempre eles determinam a totalidade do fenótipo expresso, a totalidade do atributo. Então, se vocês olharem a mão de vocês, o tamanho e a forma da mão, ela não é apenas determinada geneticamente. Ela é determinada também pelo ambiente. Então, se eu tiver uma alimentação ruim, né? Ou se eu for mal nutrido, a minha mão vai ter uma forma. Se eu for muito bem nutrido, minha mão vai ter outra, tá? Então, depende do ambiente. Depende do uso e do desuso? Depende também, né? Se eu usar muito minha mão, ela vai ter uma forma. Se eu não usar muito minha mão, ela vai ter outra forma. Enfim, não são apenas os determinantes genéticos, né? Esses fatores genéticos mendelianos que determinam o valor do atributo no indivíduo, tá? Daquele fenômeno que a gente distingue. Não são apenas os genes, tá? Além disso, tem atributos que dependem mais de um gene. Tem atributos que são multigenéticos, tá? Então, não necessariamente a gente consegue sempre estabelecer um gene, um atributo. Estão vendo minha mão? Um gene, um atributo. Nem sempre a gente consegue fazer isso, tá? Deixa eu colocar aqui. Estão me vendo aí agora? Nem sempre a gente consegue fazer isso, um gene, um atributo. Tem atributos que são determinados por muitos genes, tá? E isso a gente chama de epistasia. E por outro lado, tem um único gene pode determinar vários atributos. A gente chama isso de pleiotropia. Então, lá no experimento com as ervilhas, esse esquema que fez o Mendel entender que existiam ali genes determinantes para cada atributo funcionou muito bem. O Mendel foi muito feliz na escolha dos atributos que ele olhava. Se ele olhasse para o tamanho das plantas, ele não ia conseguir provar o que ele não ia chegar à mesma conclusão, tá? Ia ficar obscura a conclusão dele.
Então, ele olhou para atributos muito bons para aquilo que ele concluiu, tá? Mas, enfim, existem atributos determinados por vários genes, tem vários genes que determinam, um único gene pode determinar vários atributos, que é a pleiotropia. Outra coisa, nem sempre os atributos são determinados por um único gene que tem 2 alelos. Se você tem um organismo que é haploide, você só tem um alelo só. Ou se é um organismo que é tetraploide, que tem muitos conjuntos cromossômicos, não vai funcionar também essa teoria mendeliana, né? Do jeito que ele viu funcionar nas ervilhas, tá? Então é importante a gente fazer essas ressalvas, porque quando a gente estuda isso, né, que a variação nos atributos, a variação no fenótipo, ela pode ser entendida pela teoria mendeliana, a gente tem que pensar assim, olha, ela pode ser entendida em partes, né? Porque existe uma infinidade de organismos, uma infinidade maior ainda de atributos, né, que a gente consegue distinguir nesses organismos, e esses atributos podem variar por outras causas que também podem ser herdadas, né? E nem sempre, mesmo que seja causas genéticas, nem sempre vai ter variação mendeliana, nem sempre vai ter uma determinação mendeliana, tá? Feita todas essas ressalvas, apesar disso tudo, lá em 1953 foi publicado a dupla hélice do DNA. E quando isso é descoberto, né, entre aspas, porque nada é descoberto, né, gente? As coisas levam muitos estudos, muitas pessoas envolvidas, não são só 2 homens brancos, tem várias pessoas, né? Nesse caso é um caso clássico aqui de uma mulher que foi deixada de lado, né? Que é a Rosalind Franklin. Mas quando isso é mostrado ao público, então, olha, é o DNA que são esses fatores determinantes materiais mendelianos, a gente fecha uma história muito bem, né? Fica muito bonitinho que o DNA determina como serão o corpo dos organismos, né? Como serão os atributos dos organismos, né? Fica fechadinho. E ali, então, a gente estabelece que é aonde está toda a informação, é a informação única e última de como será o corpo dos organismos. Essa história se fecha, né? Mas ela não é totalmente verdadeira. E a gente vai seguir aqui para falar mais para frente por que que não, tá? Por que que não são só as variações genéticas, não são as variações últimas para a evolução. Mas a história se encaixa. Olha, o Mendel falou de determinantes materiais, então eles existem, né? E eles estão ligados para o fenótipo. Quando se descobre a dupla hélice do DNA, você encontra isso, você fala, olha, a materialidade aqui é essa molécula, o DNA, né? E a gente descobre o link do DNA com as proteínas. Então a gente sabe que o DNA é transcrito num RNA e esse RNA é traduzido para uma proteína depois, né? E aí, então a gente tem o link genótipo-fenótipo, né? E aí, então, todas as mudanças que ocorrem nessa sequência do DNA, então agora a gente está falando no nível molecular mesmo, todas as mudanças que ocorrem aí, elas vão refletir no corpo do indivíduo, nos atributos que os indivíduos carregam, tá? E essas mudanças já se sabiam naquela época, né, na década de 50, que elas eram mais ou menos aleatórias. Isso se encaixa muito bem com a teoria darwinista, lá do Darwin, porque o Darwin sabia que existia variação, sabia que a variação nos atributos eram aleatórias, mas ele não sabia por quê. Mas aqui tudo se encaixou quando se descobre o DNA. Por isso, gente, a descoberta do DNA é um marco na história da biologia, tá, gente? Tá assim, não é tanto quanto a publicação da origem das espécies, mas é um marco, né? 1953, a publicação da molécula DNA, porque passa a explicar muita coisa na biologia. É o elo perdido, né? Do que faltava, assim, para juntar a teoria mendeliana com a teoria darwinista, né? Então,
fica essa explicação de que as mutações que ocorrem no DNA, elas são as mutações expressas nos organismos. Então, quando a gente olha os organismos, gente, eles nada mais são, dentro dessa perspectiva, tá, gente? Entre aspas, né? Com todas as ressalvas, quando a gente olha um organismo, eles nada mais são que reflexos daquilo que está escrito dentro deles, daquilo que já está determinado materialmente dentro deles, que é a molécula do DNA. Então, por exemplo, o Richard Dawkins vai usar muito essa analogia do que nós somos nada mais, nada menos do que máquinas de sobrevivência dos nossos genes, né? O nosso corpo são máquinas de sobrevivência dos nossos genes. E que, em última instância, o que vale a pena é a variação que está lá no DNA, tá? Porque elas que são determinadas, elas que determinam o fenótipo e elas são herdáveis, tá? Muito bem. Como surgem essas variações no DNA? Já estamos aí na parte 3, para quem está seguindo o roteiro. Como surgem... Ah, gente, eu tô vendo agora os comentários aqui. Pacotinho dos genes egoístas, né? Nós somos máquinas de sobrevivência dos genes egoístas. Como surgem essas variações? Agora a gente vai ter que estudar um pouquinho de genética, tá, gente? E faz parte aqui dessa disciplina, ela não tem pré-requisito, é importante a gente parar para estudar um pouquinho disso. Vocês estão escutando o Tonhão aí no fundo? Tonhão tá latindo. Gente, o DNA, lá em 1953, se entendeu que o DNA é formado por 4 bases nitrogenadas. Na verdade, 4 tipos de ácidos nucleicos que variam em suas bases nitrogenadas. Vocês lembram quais são? Quem lembra, Adenina, gente? citosina, timina e guanina. Adenina. Ó o prof falando, né, Pedro? Adenina, Citosina, citosina, guanina, guanina, timina. timina, né? Isso. Que a gente conhece como ACGT. A gente simplifica para isso, mas na verdade isso ele é um símbolo para o nucleotídeo como um todo, tá? Não apenas para as bases nitrogenadas. Olha, a adenina e a guanina, vou colocar aqui, elas têm mais ou menos uma estrutura muito parecida, então a gente fala que elas são purinas. E a citosina e a timina, elas são parecidas, mas são diferentes das purinas. Então, elas são chamadas de pirimidinas. Tá certo isso aqui, gente? Pirimidinas. Então, elas são mais parecidas entre elas do que entre grupos. Tá? E é por isso, por causa dessa semelhança, que quando o pareamento das duas fitas de DNA, né? O DNA é uma dupla hélice, né? É uma coisa mais ou menos assim. Vocês já viram essa escadinha torcida? É como se fosse uma escadinha torcida, né? O pareamento sempre vai dar entre pirimidinas e entre purinas. Então, se eu escrever uma sequência aqui, que é assim, ó. A, T, T, A, C, G, A, T, C, A. Qual vai ser a fita que vai estar pareada com ela? Quem me ajuda aqui, gente? Pelo amor de Deus. T, T-A-A-T. T. Não, A com T. Foi. Não. T-A-A, T, boa. T, A-A, A, A, T, T, G, G, C-T, C, T, A-G, O-A, A, G, G-T. T. Tá certo? Então eu tinha falado uma coisa errada, tá, gente? Sempre uma purina com uma pirimidina aqui, né? Adenina com timina, timina com adenina, citosina com guanina. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Vocês estão aí? Ótimo.
Então, é assim que Estamos. ocorre o pareamento, tá, gente? Bom, essa dupla fita, e isso também é descrito lá no artigo de 1853, ela pode se duplicar. Quando uma célula se divide, essa dupla fita ela se duplica. Então, essa aqui que está em preto vai dar origem a uma nova dupla fita que vai para uma célula, e essa daqui dá origem a uma nova dupla fita que vai para outra célula. Mas quando ela se duplica, então a gente tem que fazer uma cópia. Nesse processo de cópia, pode ocorrer uma falha, tá? Pode ocorrer uma falha, gente, nessa cópia. E aí é um erro. E esse erro vai mudar a sequência. Por exemplo, vamos supor que esse ATT, ela vai ser agora. Vou reescrever ela aqui. ATT, A, C, G, A, T, C, A. Vamos supor que durante a duplicação aí da hélice, esse T aqui, ó, ele não foi copiado. Então a sequência mudou, tá? A sequência mudou. Ela ficou sem um nucleotídeo que antes tinha lá. Isso aqui a gente chama de deleção, tá? Vou anotar aqui, ó. Tudo que a gente está falando agora são mutações gênicas. Então, as primeiras que a gente está falando aqui é do tipo deleção. Então, uma letrinha dessa foi deletada, tá? Agora, outra coisa que pode acontecer, vamos supor que está aqui, né? O T foi copiado, mas aqui no meio, ó, entre o C e o G, foi adicionado um A. Isso aqui também altera a sequência gênica, né? Porque não vai ser igual à sequência mãe. Isso a gente chama de adição ou inserção. E uma outra coisa que pode acontecer também é a sequência, né? Que era a ATT, ATT, ACG, ATCA, original, ela era assim. Ela, em vez de ter um T aqui, vai ocorrer uma substituição por um A. Então, ela permanece com o mesmo tamanho, né, daquela sequência, mas houve uma substituição. Então, esse é outro tipo de mutação gênica. Substituição. Quando a substituição é em uma base nitrogenada de mesma natureza, ou seja, de pirimidina para pirimidina, ou de purina para purina, a gente vai chamar isso de transição. Quando há uma inversão da natureza da base nitrogenada, então houve uma troca de pirimidina para purina, a gente vai chamar de transversão. Vocês podem imaginar que as transições são mais frequentes. Essa substituição de transição é mais frequente. Por quê? Porque é a mesma natureza. Enquanto que as substituições de transversão são mais infrequentes. Tá bom, gente? Tem um esqueminha assim que as pessoas fazem, ó, por exemplo, ó, A, T, C, G. Eu vou colocar as transições em vermelho. Então, é transição quando é da mesma natureza. Vamos olhar as naturezas lá, ó. C para T é transição. Então, C para T, transição. Ai, gente, minha lousa está completamente doida. E A para G é transição. Então, essas substituições, assim, elas são
transições. E as transversões, vou colocar em laranja. Cadê? De A para T é uma... Não, desculpa. De pirimidina para purina. De pirimidina Tá para... Vai certo. ser... Tá certo, Amanda? Tá certo. Todas as De A para outras T, são isso. De purina para transversões. purina para pirimidina. De A para C. Todas essas daqui são transversões. Então, o roxinho aqui é mais difícil de ocorrer. Vou colocar um asterisco aqui para vocês lembrarem que roxinho, transversão, vermelho, transição. Tá bom? Então, essas são os tipos de mutações gênicas, né? Que podem alterar a sequência lá do DNA. A gente também pode chamar isso de micromutações, mutações pontuais, tá? Altera a sequência do DNA. Isso é super importante, porque essa sequência é que determina quais aminoácidos vão ser incluídos nas proteínas, né? No momento da tradução. Então, se altera uma frequência dessa, pode alterar a sequência dos aminoácidos nas proteínas, tá? Então, essas variações que ocorrem aqui, elas são super importantes, tá? Muito bem. Tem outro tipo de mutação, que são as mutações cromossômicas, ou as macromutações. Também são mutações genéticas, tá, gente? Vini, Oi. te perguntar, essas mutações aí, tem alguma delas que é mais fácil de acontecer? Sim. Olha, as transições são muito fáceis de acontecer, tá? Dentro da substituição. Mas a adição e inserção é também super fácil de acontecer, tá? Então, as transversões eu acho que são mais incomuns. Tudo Valeu. bem? Tudo Valeu. bem? Agora, Tranquilo. uma coisa que é importante, Danilo, ressaltar aqui é que se essas mutações elas podem ocorrer em qualquer lugar do genoma, né, do DNA que está dentro de uma célula, a maioria delas vai ocorrer em locais que são não codificantes, que não codifica nada para uma proteína. Não tem ali uma sequência que dita como uma proteína vai ser. Tem uma sequência que não dita porra nenhuma. O que isso quer dizer? Quer dizer, e assim, 90% do nosso DNA não codifica para nada, tá? São sequências que estão ali, dali não saem RNA e dali não saem proteínas, tá, gente? Não tem informação para a proteína. Então, a gente pode dizer que a maioria das mutações gênicas, elas são mutações neutras, tá? Elas ocorrem em regiões do DNA que são não codificantes. E isso, então, não tem efeito nenhum para a evolução por seleção natural. Porque para ter efeito na evolução por seleção natural, tem que ser expresso lá no fenótipo, tem que alterar o atributo, né? Se não ocorre nada, se não codifica para nada, não vai alterar o atributo. Então, essas mutações são neutras. Essa ideia de que a maioria das mutações são neutras é da década de 80, né? Foi feito por um pesquisador japonês chamado Kimura, né? E Famoso K2P. E imagine, então, quanto tempo... E, assim, na época foi um baque a gente imaginar, não, mas como assim a maioria das mutações são neutras, né? A maioria E a gente pensava que a maioria das mutações era importante para a evolução, por seleção natural, né? Mas depois, com a publicação do genoma, se viu de fato que, apesar da gente ter um genoma enorme, a gente tem em torno de 20 mil genes apenas, né? Então, a gente tem pouquíssimos genes, né? E, Vini, é nessas mutações aí que você falou das regiões não codificantes, é que é expressa a diversidade genética em si? Ou não? Ela vem daquele outro fator do crossing over?
Não, aí tem uma diversidade genética também, né? A gente pode olhar a diversidade genética olhando para essas sequências não codificantes. Vou falar sobre isso mais para frente, você me lembra, Daninho, tá? Então, a gente pode olhar para essas sequências não codificantes, né, neutras, para entender variabilidade genética, tá? Isso é importante para a evolução para a seleção natural? Não, porque são não codificantes, tá? Tá, muito bem. Então, além das mutações gênicas, a gente tem as mutações cromossômicas, ou as macromutações. Por que que a gente chama assim? Porque aqui a gente está olhando para o cromossomo, tá, gente? Que é um DNA enrolado. Então, o nosso DNA, ele não tá. Vocês sabiam que o nosso DNA, se a gente enfileirasse ele, o DNA de uma célula, se a gente enfileirasse ele, assim, ó, concatenasse, né, desenrolasse ele teria 2 metros de comprimento. Então, como você coloca uma molécula de 2 metros, uma linhazinha, né, uma linha bem fininha, de 2 metros dentro de uma célula? Não tem como colocar a não ser enrolando, né? Enrolando e aí você vai enrolar. Sabe quando você vai enrolando uma linha, ela se enrola nela mesma? Se você continuar enrolando, ela enrola de novo. Então, o nosso DNA, ele está enrolado mais ou menos 8 vezes, tá? Nele mesmo. E em algumas proteínas que são as histonas. Então, ele está todo enovelado. E aí ele forma uma estrutura que parece um trenzinho assim, gente, ó. Tá? Forma uma coisa mais ou menos aqui, tem uma estrutura que a gente chama de centrômero, né, que é o centro disso, e ele se enrola, ele fica grosso, tá, gente? Isso aqui é todo... Ele fica grossão, assim, tá? E aí, quando a célula vai se dividir, ele se pareia com seu homólogo. Então, vai vir um outro cromossomo aqui, que é igualzinho a ele, né? E vai ter esse pareamento aqui. Ai, gente. Vocês usam canetinha aí? Então, vai ter esse pareamento. O que pode acontecer nesse pareamento? Pode acontecer que os cromossomos eles troquem, né? Nossa, eu já estou falando coisas lá para frente, né? Já estou falando de crossing over. Mas pode acontecer, gente, que os cromossomos, eles, por exemplo, se invertam. Então, imagina que eu tenho um gene que está aqui e outro gene que está aqui, ó. Vou colocar ele de vermelhinho. Eles têm esse locus aqui dentro do coisa. E quando isso aqui for para outra célula, naquele cromossomo ali, vai ter lá o cromossomo. Só que o pretinho ficou para baixo e o vermelho ficou para cima. Então, aquela parte toda do cromossomo se inverteu, tá? Pode ser que uma parte do azul venha para o roxo. Então, aqui a gente não vai ver roxo, a gente vai ver azul. Tá? Pode ser que uma parte do cromossomo seja perdida. Então, o cromossomo ficou mais curtinho aqui. E pode ser, claro, que esse cromossomo ele seja duplicado. Então, a gente vai ter 2 roxinhos. E aí são aquelas síndromes, né? A mais famosa que a gente conhece é quando o cromossomo 21 tem 3 cópias, né? Que é a trissomia do 21, que dá origem à síndrome de Down. Então, essas são as mutações cromossômicas, né? Que são, então, mutações no nível do cromossomo. Então, a gente não está olhando pontualmente para a sequência de DNA, a gente está olhando para o cromossomo como um todo, o que pode acontecer. Tá? Tá bom, gente? Aqui então, esses erros eles são mais ou menos aleatórios, então isso batia mais ou menos com a teoria do Darwin. Hoje a gente sabe que eles não são necessariamente aleatórios de fato, porque tem regiões que são mais mutáveis do que outras.
regiões que são mais propensas a ter mutações do que outras, né? Principalmente quando a gente fala de gene. Quer falar, Amanda? Não, Vini, é que é bem isso que você está falando que eu ia comentar, mas eu acho que você vai comentar. É que essa noção da mutação ser aleatória, isso é uma coisa que confunde um pouco, porque vocês têm sempre que se perguntar aleatório em relação ao quê? Porque é o que o Vini está falando, exatamente. Se você pensa em relação à probabilidade da mutação acontecer, não é exatamente aleatório, porque existem determinados tipos de mutação, como o Vini já falou, que são mais prováveis de acontecer que outras. Ou sei lá, se um organismo está sob efeito de radiação, ele tem mais possibilidade de ter mutação do que uma pessoa, um indivíduo que não está. Então, nesse sentido, ela não é aleatória. A mutação é aleatória em relação ao efeito que ela vai ter no fitness. É nesse ponto que ela é aleatória. É em relação a se ela vai ser benéfica ou não. Então, assim, a mutação não surge para favorecer um indivíduo, né, Vini? Eu acho que é esse ponto, assim. Exatamente, assim, ela não tem... A gente vai continuar discutindo isso, né? Se as mutações são favoráveis, mas na verdade a maioria das mutações elas são desfavoráveis, né? Por quê? Porque ela vai quebrar uma sequência que está funcional, né? Agora, pode ser que ao invés de quebrar a sequência que é funcional, ela vai melhorar a funcionalidade daquele produto. Aí vai ser selecionado positivamente, né? Mas a maioria das vezes o que acontece? O organismo tem uma mutação, né? Se for uma mutação num gene importante, o organismo morre, né? Ou não, nem nasce, né? Só pensando assim, no ambiente onde o indivíduo está. Se ele estiver num ambiente muito quente, a mutação é aleatória no sentido de que não existe uma maior probabilidade dele ter uma mutação que vai favorecer ele a sobreviver naquele ambiente quente. A mesma coisa da radiação, né? Ele tem mais probabilidade de ter mutação se tiver sob radiação, mas não quer dizer que ele tem mais probabilidade de ter mutações que vão favorecer ele a sobreviver naquele ambiente com muita radiação. Exatamente. Né? É o que você está falando, Vinho. Não, tá ótimo, Amanda. Sempre pode falar, esclarecer, isso é muito bom, viu? Pessoas, vocês estão aí? Estamos todos aí? Estamos aqui, Vini. Ótimo. Estamos aqui. Ótimo. Gente, Tá tudo bem? Ficando difícil, vocês têm que falar. Tá tudo bem aí, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Fala aí se eu tô falando muito rápido, eu empolgo. As mutações mais importantes são as que ocorrem nos gametas? Ótima pergunta. Essa é uma ideia lá do Weismann também. Ele é... Travou para mais alguém aí? Travou aqui também. Para mim também. Bom. Vamos Alô? esperar para ver se ele... voltou. Voltei. Voltou. A pergunta que foi pesada demais. Então, Lucas, então essa ideia de que as mutações, somente as mutações da linhagem germinativa que podem ser carregadas adiante e causar variação, né, no fenótipo nas próximas gerações. Isso é verdade, mas não é somente elas, tá? Então, pense uma planta, por exemplo. É uma planta crescente. Aí tem uma geminha ali do galho que sofreu uma mutação. A partir daquela gema ali, daquela célula da gema, todo o galho vai carregar aquela mutação. E ali todas as flores vão ter aquela mutação também. Tá? Então, veja, é uma mutação somática que vai interferir na linhagem germinativa depois. Tá?
Então, Weismann estava na cabeça dele um animal, né, gente? Quando ele pensou isso, porque nas plantas não funciona exatamente desse jeito, tá? Além disso, a gente sabe também que mutações que ocorrem no fenótipo podem interferir no genótipo lá, tá? E a gente vai ver como isso pode acontecer. Tá, Lucas? Respondeu? Massa. Isso, exatamente isso, viu, Danilo? Sempre tem um mais, sempre tem um depende, né? Tá. Então, gente, olha, voltando aqui, né, a nossa tela, a gente tem as mutações cromossômicas e as mutações gênicas. Então, só para anotar, para vocês anotarem aí, as mutações cromossômicas, elas podem ser inversão, que é quando ocorre uma parte do cromossomo gira, pode ser translocação, que é quando um cromossomo troca de parte com o outro, pode ser deleção, que é quando parte do cromossomo é perdido, ou pode ser duplicação, que é quando o cromossomo, então, é duplicado, né? Como no caso que a gente viu da trissomia do 21. Então, aqui a gente tem todas as mutações genéticas, não são todas, tá, gente? Tem várias delas, mas as mais conhecidas, as que foram mais estudadas, tá? Tudo que pode causar variação genética, a princípio vem dessas mutações, tá? Vini, Oi, no caso das quem é? mutações, é a Cissa. Oi, Cissa. No caso das mutações cromossômicas, também ocorre aquilo que ocorre na outra mutação, que a maioria são neutras, e, enfim, ou uma Boa tem pergunta. mais, ocorre mais do que a outra, assim, tipo, em influências disso, sabe? Fiquei um pouco em dúvida. Uhum. Boa pergunta, Ceci. Olha, eu nem sei responder sua pergunta em partes, eu só consigo imaginar. Se você tem, por exemplo, uma inversão, aquele DNA aquele cromossomo vai continuar funcional, ele está íntegro, ele tem toda a informação genética que tinha nele está lá ainda. Uma translocação, a mesma coisa. Todo o genoma ainda está íntegro, só mudou o cromossomo, mas aquela parte do cromossomo está em outro lugar. Então, aqueles genes que estavam ainda estão lá, tá? Agora, quando você tem uma deleção, aí você perdeu a informação, né? Parte do cromossomo foi embora. E também, quando você tem a duplicação, você tem as síndromes, né? Que a gente conhece. Então, depende de qual tipo que acontece. Eu imagino que as inversões e as translocações sejam mais comuns que as deleções e as duplicações, porque o indivíduo que tem uma deleção, ele tem menos chance de ter sucesso, né? Então, não sei, Amanda, tô certo nesse meu chute aí? Não, sim, acho que sim, eu também diria isso. Depende. Eu acho que a probabilidade depende disso que você está falando mesmo. Então, como cada tipo de mudança vai causar um efeito diferente, existem umas mais fáceis de acontecer, principalmente aquelas que não vão causar um grande efeito. Então, é isso mesmo, eu acho também. Ô, Vini, só Sim, muito bem. aproveitando, tem a pergunta também da Bruna no chat. Da Bruna, mas Vini, as variações importantes não são as que passam para a próxima geração, gente, para a evolução. São aquelas que passam, que são herdáveis, né, para a evolução. São essas que são possíveis. Se elas não são herdáveis, elas não fazem diferença no processo evolutivo, tá, gente? Eu acho que É talvez, isso. desculpa. Fala aí, Amanda. Não, Vai eu acho falando que eu vou caçar outro fone aqui, que o meu tá acabando a bateria. Eu vou pegar o outro. Vai falando que eu Tá. tô ouvindo, Amanda. Tá. Não, é porque eu fico tentando entender, gente, de onde vêm as dúvidas, que eu acho muito interessante. Aí eu acho que a dúvida da Bruna veio por causa da dúvida
de outra pessoa, dos gametas, mas não sei se eu tô certa. E aí o Vini falou, sim, é importante que as mutações sejam nos gametas, né? Não foi isso perguntado. Mas aí ele deu o exemplo das plantas, que no caso das plantas não funciona bem assim. E aí eu acho que a gente tende a sempre pensar na herança pela reprodução. Então aí a gente pensa, bom, então a mutação tem que ser no gameta, porque é essa mudança que vai ser passada para as próximas gerações. Mas aí o ponto aí é que existem outras formas de herança. E no caso das plantas também. Então é por isso que não é só mutações no gameta. Outros tipos de mutações também vão passar para a próxima geração. Estou viajando, mas acho que era isso. Desculpa, Amanda. Eu queria te perguntar também se tem a ver com isso. Acho que esse fator, né, cumulativo que você falou, mas também o tempo em si, né, para isso se fixar. Isso é um fator que a gente tem que levar em consideração? Que eu acho que essa pergunta da Bruna aqui também tem a ver com algo assim, não? Então, eu pensei nisso, né, depois que o Lucas mandou a pergunta dele. Que aí o Vini falou da planta. Foi exatamente o que a Amanda falou. Você entendeu completamente minha dúvida. Porque aí o Vini falou, não acontece e tal, mas antes você tinha falado, o Vini tinha falado, peraí, deixa eu lembrar. Ai, não sei. Tem que ser passado para a próxima geração, né? Que é pela reprodução. Aí você pensou, bom, mas então tem que ser no gameta. Como que vai ser passado se não for no gameta? Exatamente. Foi exatamente isso. Não, faz muito sentido, é o que todos nós pensamos. Mas aí essa mutação na gema, de uma forma ou de outra, ela vai afetar os gametas, né? Afetar tudo que vier a partir dela. Os galhos, as flores, né? A parte reprodutiva da planta. Sim. Aquele galho todo vai ser afetado. Sim. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. Ótimo. Muito boa, gente, a discussão. Tá ótimo. Tô adorando. Vamos seguir. Pode falar, Eu pode poderia só falar. fazer um comentário? Claro. Até no que já foi dito, mas lembrando que eu até não sei muito bem, talvez alguém possa me explicar. É que sobre isso das mutações que são diretamente nos gametas, se a gente pensar até no que você falou, Vinícius, que o Lamarck também estava certo. Se a gente for lembrar da epigenética, e como que de onde starta essa mudança? Porque o ambiente vai me provocar né? Uma resposta, ele vai me gerar uma resposta, e isso eu vou conseguir passar essa resposta para uma próxima geração, até em animais, né? Eu não sei, talvez isso não foi diretamente no gameta, o início. Não sei. Sim, é assim. Não sei, Amanda, o que você. Eu acho que para animais, a linhagem germinativa ela é mais determinante mesmo que as células somáticas, tá? Para animais como nós. Porque os animais que a Amanda estuda, por exemplo, eles também, também são igual às plantas, né, Amanda? Que são os quinidários, né? Também é uma mutação que acontece em um raminho, vai se alastrar lá, né? Então, assim, para animais como nós, né? As células da linhagem germinativa, as mutações que acontecem lá são mais determinantes, mais importantes, vamos dizer assim, né? No processo de geração de variabilidade e no processo evolutivo como um todo. Para as plantas, para outros tipos de animais, né, que são esses animais que a gente chama de modulares, as mutações somáticas também são importantes, né? E também podem determinar as mutações que serão carregadas pela linhagem, pelas células germinativas. A questão da epigenética, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, aqui ainda hoje, né? Como variações epigenéticas podem alterar também. Desculpa, eu pensei que você ia falar mesmo, mas eu não consegui me segurar.
Eu sei, eu também tô querendo falar já logo disso. Tá, gente. Então, beleza. Então, já me perdi aqui no roteiro. Mas a coisa é que, assim, essas mutações, então, que são de base genética, elas podem afetar, né, quando elas ocorrem dentro de um gene, né, e quando elas não são, quando elas ocorrem dentro do gene, elas podem afetar o fenótipo do indivíduo, pode mudar o atributo. E aí, para vocês terem isso como um exemplo, tá? Vocês que serão professoras e professores, pesquisadoras e pesquisadores, tenham um exemplo da anemia falciforme em mente, para explicar isso, que é a ideia de um gene, uma proteína, um fenótipo, tá? Ela funciona certinho como exemplo para isso. O que acontece na anemia falciforme? Você tem lá um gene que codifica a globina, a beta-globina, uma parte da hemoglobina do sangue, tá? Tem esse gene, tem um código lá desse gene na sequência do DNA, tem uma sequência lá, A, T, T, tá, 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 tá. E aí, uma única substituição, então você tem uma parte lá do código que é CTC, e ele tem uma substituição desse T por um A, e vai ficar CAG. O fato de ter essa única substituição pontual faz com que haja uma troca de aminoácido na proteína da beta-globina. E esse aminoácido vai passar de ser um glutamato, vai passar a ser uma valina, que são aminoácidos que têm naturezas diferentes. Não sei se vocês lembram, mas tem os aminoácidos que são mais ácidos, mais básicos, né? Tá certo isso, gente? Eu não lembro, mas tem aminoácidos que têm naturezas diferentes. E aí, ao trocar esse aminoácido glutamato para valina, a beta-globina muda de forma na hora dela se enovelar, na hora que dá aquela estrutura tridimensional. Como ela muda de forma, ela consegue carregar menos oxigênio. E a pessoa, então, vai ter anemia. Ácidos básicos, hidrofílico e hidrofóbico. Hidrofílico e hidrofóbico. Né? Então, ela passa a carregar menos oxigênio, a pessoa tem anemia. Além disso, a hemoglobina toda ela fica com uma forma de foice. Por isso que chama anemia falciforme. Carrega menos oxigênio, hemoglobina em forma de foice. Então, esse exemplo é lindo, porque ele é certinho. Uma substituição pontual altera um aminoácido na proteína, então é transcrito, traduzido, altera um aminoácido na proteína, altera a proteína, a forma 3D da proteína, e gera um atributo, gera uma variação lá no atributo, lá no organismo, no fenótipo. Não é lindo, gente? Vocês conhecem mais algum exemplo disso? Não, ninguém conhece. Por quê, gente? Porque é muito raro uma condição que é determinada por um único gene, né? Além disso, a maior parte das alterações que ocorrem, elas não têm efeito também na sequência da proteína. Vou explicar rapidamente para vocês, porque isso é muito legal. O que determina um aminoácido numa proteína é um códon, que é uma sequência de 3 letras, daí, das bases nitrogenadas, tá? Então, vocês podem pensar assim, olha, a gente tem 4 bases nitrogenadas. Agrupadas em 3, eu tenho 64 combinações possíveis. Isso é uma conta matemática, tá? Então, eu tenho 64 tipos de códons possíveis na sequência do DNA. Porém, nós temos apenas 22 aminoácidos. Tá? 22 ou 23, não sei. Vocês me corrijam aí. Né? Fora um códon que é o códon de stop. Então, isso significa que você tem mais códons, né, ou mais trincas, do que aminoácidos. Então, tem códons, são 20
20 aminoácidos, a Camila está falando. Então, você tem trincas diferentes que determinam o mesmo aminoácido na cadeia de proteína. Ou seja, pode ocorrer alteração no códon sem que haja alteração no aminoácido. Beleza? Pode ocorrer alteração no aminoácido, se ele for de mesma natureza, a proteína tende a ter a mesma forma, vai funcionar igual. Então, olha que interessante, gente. Isso a gente fala que o código genético ele é redundante, né? Ele é resiliente às mutações que podem acontecer. Pode acontecer mutação e ele continuar funcionando. E não vai ter expressão no fenótipo. Né? Então, vejam que eu posso ter variação genética sem ter variação fenotípica. Tá? Eu acho isso muito interessante. Então, esse exemplo bonitinho, ó, um gene aqui alterou uma letrinha do gene, alterou a proteína inteira, que deu uma condição fenotípica ali da hemácia, que altera a condição do organismo como um todo, eu só conheço a anemia falciforme. Por quê? Porque existem mecanismos de resiliência para essas mutações. Primeiro, as mutações, a maioria acontecem em regiões que são neutras, que não codificam para nada, que é a maior parte desse DNA de 2 metros que a gente tem dentro de cada célula. Tá? 90% pode acontecer tranquilo, não vai mudar nada. Tá? Agora, se acontecer nos 10% lá, acho que até menos, né, Amanda? Até mais que 90%. Se acontecer no pouquinho que codifica, pode acontecer uma alteração sem que haja alteração da proteína no final. Tá? E se acontecer, provavelmente o indivíduo não vai sobreviver. E aí vai morrer. Então, vejam que nem sempre o exemplo é bonitinho, tá? Agora, o legal, Vini, é só ir pensando para que serve todo esse restante de DNA não codificante que no início que as pessoas começaram a estudar DNA, achavam que é DNA lixo, não serve para nada. E agora, gente, tudo isso tem uma função muito importante no que a gente vai ver mais para frente. Isso aí, Amanda. Cenas do próximo capítulo. Esse DNA tá aí, tem importância, gente. E esse entendimento começa lá nos anos 2000, né, com a publicação do genoma, falando, nossa, a maioria do DNA é lixo. Então é um entendimento recente, né? Plantou o plot. Então isso, gente. Então, quando acontece de uma mutação ser desfavorável ou favorável para o indivíduo e afetar a reprodução deles dentro da população e ter reprodução diferencial e for num atributo que é herdável, aí a gente vai ter seleção por evolução por seleção natural. Tá? Tem que acontecer tudo isso para acontecer evolução por seleção natural com base genética. Tá? Muito bem. Então, vocês falam assim, nossa, Vini, então só isso que a gente tira? Não, a gente pode, a partir do conhecimento do funcionamento das mutações, da duplicação das fitas de DNA, isso trouxe muitos benefícios para o desenvolvimento da própria biologia. Por quê? Essas regiões não codificantes, por exemplo, como elas são neutras, elas podem acumular variação, né? Podem acumular variação de forma aleatória, porque não faz mal. Então, tem umas sequências que são sequências repetidas em tandem no nosso DNA. O que é uma sequência repetida em tandem? Vou mostrar para vocês aqui. Aí. Uma sequência repetida em tandem é uma sequência, por exemplo, que é assim, ó. A, T, A, T, A, T, A, T, infinito, A, T. Nossa sequência tá aí, ela não serve para nada. Não sei, né, Amanda? Eu acho que não serve para nada. Elas servem, eu acho, não servem, não? Elas sinalizam, tem algumas coincidências, se eu não me engano. Elas dão tipo um sinal que daqui a pouco alguma coisa vai acontecer, se eu não me engano. Mas eu posso estar errado, é do livro de genética mesmo. Amanda vai falar sobre isso. Não
Eu não Ou sei. não. Viu, Vitor? Eu não sei. Então, a Amanda que fala. Eu acho que faz sentido, mas isso eu também não sei especificamente Eu vou sobre isso. procurar, depois eu Isso. trago. O que eu lembro, agora eu não sei se é exatamente a sequência em tandem, mas tem sim uns tipos de sequência no final de cromossomos que são muito repetidas e que elas servem para se dobrarem assim entre si no final, e elas ajudam na replicação de moléculas lineares. Mas, gente, eu sei isso muito assim por cima. Não sei se ajuda. Mas vamos supor aqui que na nossa sequência, esse AT está repetido 30 vezes. Tá? E no cromossomo homólogo, e vamos supor que isso aqui eu tenho, é meu, tá? Ele veio do meu papai. E o cromossomo homólogo, que veio da minha mãe, ele tem AT, 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 até o AT, ele não tem 30, ele tem 32 vezes. Por que que existe essa variação? Porque é muito fácil a DNA polimerase, nessa hora aqui, que é tudo muito parecido, ela dá uma escorregada e ela coloca uma duplinha a mais, ou duas a mais. Então, olha, se eu olhar para minha mãe, lá vai ter um AT-AT 32 vezes. E no meu pai vai ter um AT-AT 30 vezes. Tá? Isso aqui, gente, é a base para os testes de paternidade do ratinho. Lembra do programa do ratinho, que tinha os testes de paternidade? Era feito assim. A gente olhava para essas sequências repetidas em tandem, né? Então, eu tenho uma sequência que vem do meu pai, uma sequência que vem da minha mãe. Aí eu posso olhar para 10 sequências repetidas em tandem, né? E aí, o meu possível pai tem as 10 sequências, então ele é meu pai biológico, né? Isso é super importante também para a biologia forense, né? Então, você tem lá o sangue de uma pessoa que não é a vítima na cena do crime, né? E eu comparo as sequências em tandem dos suspeitos, né? Aquele que bater, não tem como, né? Então, esse entendimento, gente, né, da biologia molecular, das mutações, foi muito importante para esse desenvolvimento nesse campo da biologia, tá? Agora, pensando em sequências não neutras, né, sequências codificantes, uma coisa muito importante que veio, né, do entendimento dessas sequências gênicas, como elas mudam ao longo do tempo, foi a reconstrução das filogenias, né? Por quê? Porque a gente começa a olhar e comparar genes. Vou pegar o gene da minha mão. Vamos supor que é um único gene que determina a minha mão, mas não é, tá, gente? Mas vamos olhar para esse gene. Não, vamos pensar certinho. Vamos pensar para o gene que determina a subunidade menor do ribossomo, que é o 16S. Então, eu estou olhando para esse gene que determina essa subunidade. Tá? Eu comparo essa sequência com a sequência de outros animais. Quanto mais parecido, maior a chance da gente ter compartilhado um ancestral comum, né? Então, o entendimento das mutações dentro das sequências gênicas ajudou a gente a reconstruir a história evolutiva das espécies, gente. Isso é tão legal, né? Isso é tão legal. Então, as construções da filogenia. E aí tem uma história que cada gene ele tende a acumular mutações de forma constante. Então, você tem um gene para subunidade do ribossomo, ele acumula mutação a cada 5 milhões, ele acumula uma substituição de tempo. Cada 5 milhões de anos, uma substituição diferente. Então, se eu olhar para esse gene, eu consigo dizer o tempo que ocorreu a separação das espécies. Tá? Isso a gente chama de relógio molecular. Então, esse entendimento, gente, das mutações gênicas, que é a coisa mais estudada assim, na teoria evolutiva mesmo, até hoje, as variações que são as variações genéticas, são as variações mais estudadas na teoria evolutiva,
ela não só ajudou a gente a entender como os organismos, né, como as espécies se originam, como os organismos evoluem, né, como as populações evoluem, mas ela ajudou também a gente a fazer teste de DNA, a resolver crimes, a criar filogenias, né, a datar filogenias. Então, ela ajudou também em vários campos de pesquisa, tá? Maravilha, gente. Estamos aqui, todos aqui. Aí que tá. Aí vocês podem falar assim, mas Vini, só as mutações podem gerar variação genética, tá? Aí eu vou dizer assim, olha, em última instância, sempre são as mutações que geram variação genética. Mas essa variação a gente embaralha elas no processo reprodutivo. E aí que entra a questão do crossing over e da segregação independente dos alelos. Vamos dar uma olhadinha nisso? Que isso aqui é muito legal. Pega aí, caderninho, gente. Quando a nossa célula vai fazer, quando o gameta... Vocês querem falar de vocês ou vocês querem falar dos nossos pais? Vamos pensar nos nossos pais. Quando meu papai for fazer um gameta, fazer um espermatozoide, é legal porque isso gera um certo constrangimento, assim. Os cromossomos que vieram da minha avó, eles estão laranjinhas, tá, gente? Eles parearam com os cromossomos que vieram do meu avô, lá na formação do gameta. Então, vou colocar aqui, do vô paterno roxo, do avó materna laranja. Tá? E aí tem... Então, vamos supor que esse é o cromossomo 1. O cromossomo 2 também ficou um da minha avó para a esquerda, do meu avô para a direita. Mas o cromossomo 3, ele ficou da minha avó para a direita e do meu avô para a esquerda. Tá? E assim por diante. O que eu estou querendo dizer, gente? Que o lado que esses cromossomos se pareiam aqui, do pai e da mãe, eles são independentes, tá? É isso que lá o Mendel, a gente vai olhar na próxima, ele chama de segregação independente dos fatores determinantes. Então, se esse aqui se o laranja vai para a direita e o roxo vai para a esquerda, independe se aqui no número 2, um vai para a direita e outro para a esquerda. Um independe do outro, tá? Isso é segregação independente. Então, no final das contas, eu vou ter um gameta com eles todos misturados. Não vai ser um gameta só de laranja, um gameta só de roxo. Vai ter tudo misturado. Vai ter gameta com o cromossomo que veio do vô, gameta com cromossomo que veio do vô, outro cromossomo veio da avó e assim por diante. Tá confuso isso, gente? Vocês estão entendendo até aqui? Fala aí se estiver confuso, tá? Até o 23, né, gente? A gente tem 23 cromossomos? Cadê? Quem sabe informar aí? Sim, 23. 23. Obrigado. Então, até o cromossomo 23, eles se segregam de forma independente. Além disso, o que pode acontecer? Eles podem trocar. Então, esse cromossomo aqui, ó, ele vai ganhar a parte da avó. E esse aqui vai ganhar a parte do vô. Então, na hora de segregar, esse daqui vai vir para cá, ó, desse formato, ó, uma parte roxa e uma parte laranja. Isso a gente chama de crossing over. Então, na hora da formação dos gametas, tem dois fenômenos que são muito importantes, tá? A segregação independente dos cromossomos e independente, e isso que é a troca, né, entre eles, que é o crossing over, tá? E isso gera muita variabilidade, né? Só para vocês terem uma ideia, o tanto que isso gera de variabilidade, vamos fazer uma conta.
qual a chance aqui do cromossomo roxo vir para a direita e vir para a direita e do laranja ir para a esquerda? A chance é de 1 sobre 2. Qual a chance desse vir para a direita e para a esquerda? É 1 sobre 2. Então, as chances da gente ter um gameta formado da forma como ele é 1 sobre 2 elevado a 23. Isso aqui é uma chance infinitesimal, gente. Tipo, é um número absurdo de pequeno. A chance é muito pequena de ter formado o gameta daquele jeito que ele formou. Tá? Agora, se adiciona isso que não é só do papai, é também da mamãe. Então esse número é menor ainda. Tá? Desses 2 gametinhas que formaram vocês aí, terem se encontrado. Agora, soma-se a isso o tanto de crossing over que aconteceu para formar esse gameta, que pode acontecer infinitas vezes o crossing over. Então, esse número é menor ainda a probabilidade de ter formado o genoma que vocês carregam aí na célula de vocês. E adiciona isso que para ter esse encontro desses gametas, a mamãe tinha que estar ovulando, né? Teve que ter um encontro romântico para ser exatamente esses gametas. Tá? O que eu estou querendo dizer, gente? O corpo que a gente carrega, ele tem uma chance muito pequena de ser da forma como ele é, geneticamente, né? De ter a genética que ele tem. E por isso que a gente nunca pode reclamar do corpo que a gente tem. Eu coloquei uma frase aí um começo de um capítulo de um livro do Richard Dawkins, que ele fala assim, ó, todos nós vamos morrer. E a gente tem que agradecer por isso, porque a gente é muito sortudo. Porque a maioria dos gametas não vingaram, né? Então eu falo assim, ó, todos nós vamos morrer. E isso faz da gente muito sortudo. A maioria das pessoas nunca vão morrer, porque elas não vão ter a chance de ter nascido, né? O potencial as pessoas potenciais que podem estar aqui no meu lugar, mas de fato não vão ver a luz do dia, é muito maior do que os grãos de areia na Arábia. Então, o potencial de pessoas que poderiam estar no nosso lugar, mas que nunca vão ver a luz do dia, é muito maior do que o número de grãos de areia no deserto, na Arábia. E é verdade. E é verdade. E isso é muito doido. Isso dá uma ideia para a gente do potencial de variação genética, né? O quanto que pode ter de variação genética. É muito louco pensar nisso. Eu acho muito louco também pensar nisso. Vamos seguir aqui, gente. Tá, então como que a gente pode olhar essas variações, né, genéticas lá no fenótipo? Essas variações elas podem ser do tipo contínua e do tipo descontínua. Quando eu falo que o Mendel escolheu bem, né, as variações que ele olhava, é porque ele olhou para variações descontínuas. Então, quando você olha as variações que o Mendel estudou na ervilha, se a ervilha é verde ou amarela, só tem 2 fenótipos possíveis, né? Então deu certinho. Se ele tivesse olhado para o tamanho do corpo, né, para o tamanho da planta, não daria certo. Para o tamanho da folha, não daria certo, né? Então, coloquei uma lista aí de atributos observáveis nos organismos e vocês escrevam aí no chat se é contínuo ou descontínuo, tá? Só para ver se a gente está bem assim com esses conceitos. As ervilhas do Mendel. Os atributos que o Mendel estudou na ervilha. Se é lisa ou rugosa, se é verde ou amarela, se a flor é branca ou roxa. São atributos contínuos ou descontínuos? De variação contínua ou descontínua? O que vocês acham? Descontínuo. Ótimo. Ótimo.
Muito bem. Agora, se a gente olha o formato do olho, se o olho é mais redondo, se ele é mais amendoado, se ele é mais puxado, é uma variação contínua ou descontínua? Contínua. Muito bem, muito bem. E a pelagem de gatos? Só para não, né? Um exemplo aleatório aqui. Pelagem de gatos. Aí é complexo, né, Vitor? Com- Por quê? Porque a gente sabe que tem gato de algumas cores apenas, né? Não tem gato de qualquer cor. Mas dentro daquele grupinho ali, né? Às vezes tem variação. Então você tem o frajolinha, que é preto com Mas branco, tem o mas você gato pode ter o sem pelo. cinza. Tem aquele gato sem pelo, que parece um demônio. Mas até o gato sem pelo tem cor, tem gato sem pelo malhado, É, ele assim. tem uma cor também, né? O gato sem É pelo. verdade, é verdade, é verdade. Então tem variações que são difíceis também de classificar como contínua ou descontínua, tá? Né? Mas eu acho que tem combinações. Minha companheira é especialista em pelagem de gato, ela sabe sempre os genes que determinam. Tá. E geralmente, quando a variação é contínua, né, como o tamanho do corpo, ela está ligado a um gene, não só a um único gene, né, mas a múltiplos genes, né? E aí a gente vai entender que aquele esquema mendeliano, né, um gene, uma característica, ele não funciona muito bem, tá? Além disso, como a gente falou aqui, o ambiente também pode determinar variações no fenótipo. E no final das contas, o que a seleção enxerga é a variação no atributo e não a variação no determinante do atributo. Anotem isso aí no caderno de vocês, gente. O que a seleção enxerga é a variação no atributo e não a variação no determinante do atributo. Tá? Além disso, as mutações elas podem ter efeitos diferentes entre elas. Então, você pode ter mutações que permite que o indivíduo seja mais resiliente a mutações. Olha que doideira, né? Então, esses organismos, a gente pode dizer que esses organismos eles têm maior potencial de evolução, né? Se eles carreguem essas mutações, enfim. E aí a gente vai entrar num tema que é chamado de evolucionabilidade, né? Ou evolvabilidade. Tem gente que chama evolvabilidade, né, Amanda? A Amanda chama de evolvabilidade, eu chamo de evolucionabilidade. Mas tanto faz, tá, gente? Vocês podem chamar do que for, desde que saibam o que isso significa. Então, tem atributos que podem evoluir mais que outros, né? Que estão mais propensos à evolução do que outros. E a gente agora vai entrar no tema que a gente queria entrar aqui, que o Vitor falou, que é a questão da epigenética. Então, a gente está olhando genes, né? Sequências genéticas. Mas, como eu falei, esse DNA ele está sempre enovelado, né? Numa histona. E se ele está mais ou menos enrolado nessas proteínas, isso determina se ele vai ser lido ou não. Então, se você tem uma sequência aqui do DNA e você tem aqui um gene, vou colocar aqui um gene, ó, é esse bloquinho aqui dessa sequência, verde. Tá? E aqui eu tenho um gene 2.
que é esse bloquinho, essa parte da sequência laranja, e o gene 3, que é parte. O fato desses 3 genes estarem aqui não significa que eles vão ser expressos em proteínas, tá? Ou seja, esses genes eles podem estar ligados ou desligados. Então vamos supor, aqui, ó, nesse organismo, o gene verde ele está on. O laranja ele está off. E o roxo está off, está desligado. Isso no indivíduo 1. No indivíduo 2, vamos supor que esse está on, esse está on também e esse está off. Opa, então peraí, eu tenho a mesmíssima sequência, mas o gene pode estar ligado ou desligado, né? Quem determina se um gene vai estar ligado ou desligado? Vários fatores. Então a gente está falando aqui de determinantes não genéticos da variação. Porque se o gene vai estar ligado ou desligado, vai interferir no fenótipo do organismo, né? E isso a gente chama de epigenético, tá? Podem ser vários mecanismos. Vou falar um mecanismo para vocês, tá, gente? Então, como eu tinha falado, o DNA ele fica enrolado nas proteínas histonas. Vou fazer de uma forma bem zoada aqui. Imagina que essa aqui é uma proteína histona. E aqui é o que vai acontecer depois. Professor, desculpa interromper enquanto você desenha, mas Por por quê? favor, por favor. Por que não genético, epigenético? É genético também. Não, porque a sequência não mudou. Cadê Mas quem ela tá foi aí? exposta, isso é genética também, ainda assim, é Não, sobre genes. não. Esse é um ponto muito bom, porque Eu vou Sabe explicar o por quê? mecanismo Porque aqui, epi é Vitor. superficial, não é? Então a genética é superficial ali do dia a dia. Não, eu vou explicar aqui por quê, Vitor. Talvez vai esclarecer, porque eu vou bater na tecla que não, que isso não é genético, tá? Então aqui tá a histona, tá? E lá tá enovelado o DNA. Vocês já fizeram genética molecular, gente? Esse DNA ele dá 2 voltas e meia, eu acho, aqui na histona. Se alguém puder lembrar para mim. Ele faz assim, ó. Ele dá uma voltinha. 2 voltas e meia, tá? Na histona. Aí, o que pode acontecer é que esse DNA ele pode ser desnovelado. Então, em vez dele dar uma voltinha e meia, ele vai ficar, sei lá, ele vai fazer uma alça maior aqui, ó. Entenderam? E aí, essa sequência aqui, vamos supor aqui que tem uma sequência laranja aqui. Ela fica on. E aqui, como ela está enovelada, né? Ela estaria aqui assim. Ela estaria off. O que que faz essa sequência ficar mais ou menos enovelada? É um grupo, é uma acetilação. Isso é uma possibilidade, tá, gente? Pode ser outras coisas. Pode ser uma metilação, pode ser outras alterações. Mas é uma acetilação. Ai, gente, desculpa. A acetilação está aqui, ó. Então vamos anotar aqui acetilação. A inclusão de um grupo acetil na histona. E o contrário, então, é uma desacetilação. Então, olha só, Vitor, eu tenho a mesma sequência genética aqui. Mesma sequência de letras. Não tem variação nessa sequência de letras, desse estado para esse estado. Mas esse estado vai me gerar um valor de atributo, né, um fenótipo, e esse estado vai me gerar outro valor de fenótipo, outro atributo. Aí vocês podem perguntar, mas o que que determina que vai ter uma acetilação aqui na histona? E eu vou falar para vocês.
o ambiente pode determinar, tá? Então, se essa sequência vai ser ou não acetilada, depende se o ambiente é mais frio ou mais quente, se é mais chuvoso, se é mais seco ou mais chuvoso. Mas, sabe, ainda assim é um ajuste que a nossa genética é capaz de oferecer. Mas é só uma questão conceitual que eu entendo o que você está falando, sabe? Fala, Amanda. Você quer falar, Amanda? Não, Vitor, eu acho esse ponto muito importante. Mesmo, Vini, eu penso só na questão do entendimento, de por que a gente entende assim, que eu acho que isso ajuda também a gente entender essas novas coisas que estão aparecendo na evolução, na teoria evolutiva, quer dizer. E eu acho, Vitor, que essa noção de epigenética, ela vem disso que o Vini está falando, porque dela dá uma maior atenção para o efeito que o ambiente tem no genótipo. Então, porque antes o genótipo era visto como uma coisa completamente estável e assim, o ambiente não poderia alterar nada do genótipo. Ele era estável, fechado ali na caixinha dele. No começo, eu digo assim, sabe, lá para os anos 1940, 50, quando estavam se entendendo mais sobre o DNA, sobre o genótipo em si. Então, eu acho que essa denominação e esse entendimento de que não estamos mais falando no nível do genótipo vem disso, porque o genótipo ele também era entendido como sequência de DNA, tanto que mutação é alteração em sequência de DNA. Então, por essas variações, apesar delas envolverem regulação gênica, então era o que a gente estava falando do que antes era considerado lixo, está muito envolvido nisso, na regulação dos genes, nas interações entre eles. Então, isso ainda é visto como além do genótipo, por conta de eles responderem ao ambiente e por não ser exatamente variação na sequência, que é o que era o entendimento sobre genótipo até então. Entendi, é uma questão consensual de conceito. Entendi. Isso. Aqui o Lucas está perguntando, né? A acetilação é regulada pelo genoma? Ela é regulada por uma proteína, né? Uma acetilase que tem lá a sua sequência lá no genoma. Porém, gente, o que é importante aqui é o que determina a acetilação. O que determina a acetilação não é uma mutação no genoma, é uma variação no ambiente. Então, a origem da variação que vai ser expressa lá no fenótipo, no fim, ela é ambiental. Então, se a gente for indo para trás, esse indivíduo aqui tem esse fenótipo. O que causou? Aí eu vou olhar, não há diferença no DNA, mas há uma diferença no epigenoma. Não tem diferença no genoma, mas tem uma diferença no epigenoma. Então foi epigenético. O que causou essa diferença epigenética? Foi o ambiente. Entendeu? E agora a gente vai chegar no ponto, no ápice do nosso encontro de hoje, é que o epigenoma é herdável. Tá? Então, essa sequência de metilações, de acetilações, ela é transmitida de uma geração para outra. Tá? Então, de uma geração para outra, não necessariamente acontece um reset do epigenoma. Né? É herdado também. Então, a gente está falando de características que são adquiridas ao longo do desenvolvimento do indivíduo, né? Que podem ser herdadas. Isso é lamarquismo, né? É herança dos caracteres adquiridos. Agora a gente fala assim, do exemplo da girafa, né? Mas a girafa... Gente, mas assim, não é só a girafa. A girafa é um exemplo infeliz de herança de caracteres adquiridos. Eu acho que o mais legal, acho que o interessante disso, gente, é pensar, a forma como a gente vai pensando a evolução, quando a gente não considera essas outras coisas que o Vini está falando. Então, aí a gente tende a direcionar a evolução ao nosso entendimento, tudo isso. Foi isso que aconteceu ao longo da história.
todo o esforço, todo o entendimento foi sendo direcionado para os genes, e a influência do ambiente não foi sendo tão considerada. E é o que vem mudando agora. Por quê? Por causa dessa evolução do entendimento mesmo, é uma questão histórica. Do que foi mais estudado, né? Isso. E é por isso que é importante pensar, não é que o genótipo não é importante, não é que as mutações não são importantes, elas são extremamente importantes. Mas é considerar que existem também outros níveis que também são importantes e que nos ajudam a entender ainda mais a evolução dos organismos. Isso. Então, vamos anotar aqui, ó, para a gente já ter isso consensualmente, tá, gente? Esse é um entendimento bem legal de um livro, inclusive, que está publicado em português, que chama Evolução em 4 Dimensões, né, Amanda? Então, quais são, para a gente ter anotado aqui, as fontes de variação que são importantes para a evolução, porque são herdáveis. Então, primeiro, variação genética. Então, o genoma, né, os genes, eles variam e eles são herdáveis. Então, isso é importante para a evolução. Segundo, variações epigenéticas, que é isso aqui que a gente falou agora, né? Não só isso, mas outras coisas também são variações epigenéticas. Mas principalmente isso, que assim, que variam, né? Então, o epigenoma varia e ele também é herdável. Terceiro, variações comportamentais. Então, os indivíduos variam no seu comportamento e o comportamento é herdável. Em muitas espécies, há um ensino, os organismos ensinam uns aos outros um comportamento. Tá? Nem todos os comportamentos são determinados geneticamente. Vocês podem falar assim, mas o comportamento é determinado geneticamente. Mas existem comportamentos que são ensinados. E, por fim, a variação simbólica, que seria, então, a variação que a gente... do que está escrito, do conhecimento da cultura, tá, gente? Da nossa própria espécie. Então, isso aqui é uma síntese desse livro, né? Evolução em 4 Dimensões, da Eva Jablonka e duas mulheres, Eva Jablonka e Lamb. Jablonka e Lamb. É Marion Lamb e Eva Jablonka. Super recomendado. A linguagem seria o substrato, seria a coisa simbólica, né? Que a gente deixa no escrito, né? A gente cria um símbolo e isso é herdado para as próximas gerações, tá? Os memes, bom, enfim, vocês podem imaginar aí tanto de coisa que pode ser. Pode falar, Amanda. Só que pensando aí nessas 4 coisas que você colocou, das 4 fontes de variação que são importantes para a evolução, comportamento, simbolismo, como é que era, Vini? A variação simbólica. Simbólica. Né? Algumas dessas variações, elas poderiam ser traduzidas por variações fenotípicas. Isso. Elas vão interferir no fenótipo. Sim. E elas não são assim, quando você olha para ela, você não está vendo uma mutação, você está vendo algo que está sendo expresso. E a forma como a gente vai aprendendo evolução tão centrada no genótipo acaba fazendo a gente olhar uma frase assim, variações fenotípicas podem ser importantes para a evolução, e às vezes a gente olha essa frase e fala, não, de jeito nenhum, tem que ser genotípica. Mas aí tem um porém. Bom, se essa variação fenotípica puder ser herdada, ela pode sim ser importante, né? Então, essas nuances, assim, que a gente tem que ir percebendo. Aquela coisa, né? A seleção, ela olha o valor do atributo e não o determinante do valor do atributo, né?
Então, o que determinou aquele atributo? O que determinou minha mão, gente? A seleção não vai olhar o que determinou minha mão, ela vai ver se minha mão funciona ou não. Se foi o ambiente, se foi o genoma, se foi o epigenoma, não importa. Ela vai olhar se minha mão funciona ou não. E aí, se o formato da minha mão é herdável, vai evoluir por seleção natural, né? Se for herdável e tiver diferença na reprodução, né? Então, a gente vai entender, esse mecanismo a gente vai entendendo ao longo das próximas aulas. Tá, gente, muito bem. Eu li essa frase essa semana. Muito bom. Então, vamos olhar aqui, ó, o que a gente aprendeu hoje. Tararã, a gente deu uma definição aqui nova no vocabulário do que é atributo e o que é variação. A gente comparou o pensamento tipológico com o pensamento populacional. Viu como o Lamarck e o Darwin entendia, né, a fonte de variação. A gente deu uma revisitada aqui parcial nos experimentos do Mendel, né? Viu que ele chamou isso de determinantes materiais, né? Os determinantes do fenótipo, né? E aí ele conclui que são entidades físicas, né? Que eles existem e que eles têm um link direto com o fenótipo. E aí a gente estudou as mutações, né? As mutações gênicas e as mutações cromossômicas, tá? A gente viu que além das mutações, a segregação independente, né, dos cromossomos e o crossing over aumenta muito as possibilidades de variantes, né, dos organismos serem diferentes uns dos outros, né? E, por fim, a gente viu que não só as variações genéticas importam, mas outras variações de origem epigenética, de origem comportamental ou de origem simbólica também são importantes para a evolução dos organismos. Aí no final eu coloquei uma frase, gente, do Nietzsche, que está aí no livro, né? Que ele fala que a uniformidade é a mais pura loucura. Porque se você olhar na natureza, não existe uniformidade, gente. Uniformidade é uma coisa da nossa cabeça. Não tem nenhum atributo que é igual entre os organismos. Tudo varia, tá? Beleza, gente? Então, essa foi a nossa aula de variação. Agora eu vou liberar o formulário para vocês fazerem de forma assíncrona. Não estarei presente. Se vocês quiserem criar uma sala, tá, gente? Eu acho que vocês conseguem criar uma sala no Teams para discutir as questões. Eu super encorajo vocês fazerem juntos e juntas, tá? Discutirem entre vocês qual a melhor opção, tá? Não tem problema. Então, continuem conversando, né? Se vocês puderem fazer agora, ótimo. Mas se não, eu vou disponibilizar essa aula no YouTube e também a atividade vai ficar aberta até a terça-feira que vem, tá bom? Ô, Vini, o Lucas perguntou se o quadro branco fica salvo. Então, Lucas, vamos ver no vídeo. Eu tenho a impressão que não. Assim, o quadro branco eu posso salvar e jogar para vocês lá no grupo do WhatsApp, a imagem. Mas eu acho que no vídeo ele não grava o que eu compartilhei. Por isso que é ruim, assim, esse... Vini, você fala da apresentação? Porque do quadro branco. Grava. Grava. Como você compartilhou, grava. Não, beleza então, Pedro. Então... Tá bom, gente? Depois eu mando para vocês o link no YouTube, tá? Teve bom. Beleza? Então é isso, gente. Boa semana, bom trabalho para vocês. Vocês querem abrir? Abram uma sala aqui no Teams, quem for ficar aí, continuar trabalhando essa noite. Abre uma sala e troca ideia para responder esse formulário, tá? Amanda, quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que era isso. Valeu, então. Semana que vem a gente vem com herdabilidade. Outro conceito super importante aí, tá? Tchau, gente. Abração. Tchau. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Até semana que vem. Obrigada.
Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite, Obrigada, Vini. Amanda. Tchau. Obrigada, Vini. Tchau. Tchau, gente. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.